E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário E eu sou o Everson. e hoje nós faremos um top 10. Top 10 sobre o que, meu irmão? 10 dificuldades ou problemas de se ter uma home gym. Hoje é o lado inverso da moeda, então. É o outro lado da moeda. A gente falou há pouco tempo atrás as vantagens de ter uma home gym. Agora vamos ver as dificuldades de ter uma home gym. Tem alguma dificuldade? Talvez alguma vantagem em treinar numa academia de rede ou uma academia de bairro possa ser mais vantajoso do que treinar em casa. Iremos descobrir no vídeo de hoje, depois que você assinar o canal, Compartilhar com seus amigos deixar o like. e assistir os vídeos anteriores aí do canal também, né? Isso. Então, sem muita delonga, sem vinheta, vamos direto ao tema de hoje, número 10. E o que temos na 10ª posição, meu irmão? Limpeza e organização. Se você for uma pessoa que não curte muito pegar um paninho com álcool, uma vassoura, talvez você sinta alguma dificuldade nesse ponto. Porque treinando em academia, a gente vê que tem até a gente costuma chamar a moça da limpeza, né? Que vai ali, vai estar sempre limpando os aparelhos. No caso, uma home gym, se tu sentar todo suado, cagado no aparelho e sair, vai ficar suado e cagado. Tu tem que levar tua toalhinha, depois tem que fazer a limpeza, né? Então, Se tu são gosta cuidados. de, vou treinar ombro, pega todos os pesos, deixa espalhado no chão e abandona ali e vai para casa, treinando na home gym, vai ficar tudo espalhado. Tudo desorganizado. Então isso tudo fica por sua conta, toda a organização, toda a limpeza, tirar o pó, varrer, passar pano, é tudo por sua conta, é um treino extra, um treino de cardio. Se você não tem esse talento ou não gosta da prática da limpeza, talvez não seja muito vantajoso. A não ser que você também não se importe de treinar no chiqueiro, né? Que é uma academia raiz, Sei lá, né, cara? Então, pode ser uma grande desvantagem, né, se você tem dificuldade com limpeza e organização. Na 9ª posição, qual seria um problema de ter uma home gym? O espaço limitado para instalar a nossa home gym, meu irmão. Isso é algo que é uma reclamação constante, assim, sempre que a gente vê algum comentário, alguma coisa, fala assim, mas não tem espaço, não tem como, né? Não tem onde treinar. A gente até chegou a comentar no vídeo das vantagens que dá para treinar em qualquer espaço. Qualquer espaço. Você arruma um corredor, tem um corredorzinho em casa, é possível de treinar. Dependendo do treino que você quer fazer, claro que para um treino de hipertrofia vai ficar mais difícil porque precisa dos pesos, mas se for um treino para se preparar para fazer um TAF. Isso, um teste físico, algum exame, ou só para ficar em forma, para melhorar o condicionamento, para ter alguma atividade diária, dá para fazer calistenia e yoga, diversos movimentos. Yoga precisa de um tapetinho. O tapetinho ali, se tu tem um tapetinho, tu faz o yoga no meio da sala. Tranquilo. Só afastar a mesa da cozinha e tu consegue fazer. Então, assim, espaço dá de arranjar. Tem muita gente que compra também aquelas barras para colocar na porta do quarto. Treina ali na porta. Aí se você tiver mais de 60 quilos, eu já acho que fica difícil, mas... Não, mas tem uns que são de pressão, aí fica difícil. Vai ter aquelas especiais Então, assim... Espaço depende do tipo de treino que você quer fazer. Mas claro, se você quer fazer um treino de hipertrofia, quer ter aparelhos, vai precisar de um quartinho, vai precisar de uma garagem, né, uma sala, e também tu fica limitado ao quanto de aparelho tu pode colocar, né? Sim, né? Quantos aparelhos você também acha necessário ter na sua academia, né? Porque se você souber fazer o treino, né? Com pouco espaço você tem um aparelho e consegue fazer muitas coisas. Multifuncional, que dá para fazer diversos exercícios.
Então, assim, pode ser realmente um problema, espaço limitado, para colocar os seus aparelhos, né, e ampliar o seu espaço de treinamento. Mas a gente sempre vê que, mas eu quero fazer aeróbico, não tem espaço para esteira. Pô, vai correr na rua, vai pular corda. Que o que mais tem é rua para caminhar por aí, meu querido. Então é um problema, o espaço é um problema, mas dá para solucionar isso aí, né? Na 8ª posição, qual o problema? Barulhos e os impactos do peso no chão, né? Se você tiver vizinhos próximos ou, sei lá, se fizer num quarto vago no seu apartamento, talvez isso seja um problema. Eu diria assim, uma das vantagens de ter uma home gym é que ela é 24 horas. Só que se tu mora com outras pessoas e tem vizinhos que são vizinhos de parede, e de repente tu tá num prédio ou, né, numa casa sem muito isolamento acústico, aí a tua academia é 24 horas, mas não é, né? Porque tu não vai poder treinar em qualquer horário, vai fazer barulho ou vai treinar sem som, mesmo que treine sem som vai bater peso. Se tu tem uma casa de 2 andares, vai bater peso em quem tá embaixo, vai acordar. Então realmente acaba sendo um problema a questão do barulho e do impacto, porque muita gente pensa assim, no tópico anterior, eu não tenho espaço, eu moro num condomínio, num prédio. A minha primeira home gym foi num apartamento. Eu não tinha muitos móveis, a sala, tinha bastante espaço na sala, que eu mal tinha um sofá. Almoçava no sofá, né? O sofá servia para tudo. Então o espaço que tinha ali eu coloquei de aparelho. Só que aí tem o problema, eu não morava no térreo, então toda vez que ia pegar o peso e tirar o peso do chão e colocar o peso no chão, era com muito cuidado e colocando algum estofamento embaixo para não dar impacto, para não ficar fazendo barulho no andar de baixo. Porque também depende, se você, por exemplo, for fazer na sua garagem e você tem um piso na garagem, né? Se você for daqueles que treina e gosta de largar a barra no chão, soltar os pesos, talvez você estrague o piso da sua casa, né? Se for concreto, mesmo sendo quebra concreto, vai rachar o concreto, né? Então tem essas situações. Mesmo assim, você precisa ser cuidadoso para não danificar o seu próprio ambiente, né? E na 7ª posição, meu irmão, o que temos? Pouca ou nenhuma socialização. A gente viu que durante a pandemia que a gente teve em 2020, que a falta de socialização é um problema grave e gera, assim, para muita gente isso é impactante a ponto de entrar em depressão, a ter problemas psíquicos, né, a ter que tomar remédio. As pessoas fugiam do isolamento para fazer festa, para poder socializar. Então tem pessoas que realmente não conseguem ficar sozinhas no isolamento. Então imagina treinar sozinho, é um problema para essas pessoas. E muita gente vai para academia, principalmente o pessoal do horário da manhã, né? E senhorinhas lá também, tem gente que adora conversar, meu Deus do céu. Tem muita gente que vai para efetivamente socializar, o objetivo lá, é claro, o profissional da saúde determinou que fizesse alguma atividade física, a pessoa começa na academia, mas a grande felicidade é estar lá socializando, conversando, fazendo novos amigos. Então, se você tem a vontade de ir para a academia em razão disso, uma home gym, se você não tiver um parceiro, alguém da família que treine junto ou algum amigo, pode ser uma dificuldade para você. Assim, uma coisa que... Um fato curioso, quando eu fui para Barcelona, eu fui procurar uma academia para treinar, para poder fazer uma atividade. Tu sabe que é difícil achar uma academia? Porque o normal lá em Barcelona é clube. Sim, tipo clubes como Clube 12, Clube Lira. As pessoas vão para socializar. Tem sala de ambiente de estar com sofá para as pessoas conversarem, tem sauna, tem piscina, tem quadra de squash. É um clube poliesportivo onde as pessoas vão para socializar.
E eu ficava procurando na academia e não achava, porque lá o mais comum é ter clubes. Então sim, a socialização pode ser um problema para algumas pessoas. Sexta posição. Sua conta de luz, meu amigo. O gasto energético de uma academia. É, assim, ó. Tem pessoas que vão pra academia, usam o chuveiro, usam o secador, usam a sauna e ficam embaixo do ar-condicionado, usam a esteira. Fica 2 horas na esteira elétrica, né? Então, assim, ó. Realmente, pode, se tu colocar na tua home gym esteira elétrica, colocar ar-condicionado, então isso tudo vai aumentar os gastos da sua residência. Se você é um exagerado, aí eu recomendo até ir para uma academia mesmo, já toma banho lá, né, faz tudo que tiver, bota celular para carregar na academia, tem uma parede na academia de tomada que o pessoal coloca para carregar. Régua com 20 opções de tomada ali para carregar celular. Então, se você é um gastador de energia, a academia pode ser uma opção melhor para você do que uma home gym. Você vai ter gasto energético. A gente até tentou ao máximo economizar, né, nesse quesito. A gente comprou esteira mecânica. Esteira mecânica não evoluiu muito, né? Antigamente a esteira mecânica era complicado de se fazer. Era bem pesado, não era uma coisa fácil. Hoje em dia a evolução é sensacional, você mal sente diferença de uma elétrica. Eu tô até preferindo, mas agora que no começo é difícil de acostumar, ela é diferente, mas eu tô até preferindo a esteira mecânica agora. É bem bacana, eu gosto bastante. A gente também não botou ar-condicionado, porque o lugar de academia é para transpirar, não é para relaxar. Não é adequado um ar-condicionado num ambiente de treino. Então a gente deixou o mais econômico possível. Se você gosta de economizar nesse sentido, a home gym ainda é uma vantagem. A gente tá falando das desvantagens, mas é uma vantagem. Em quinto lugar, meu irmão, que aparece? Manutenção de aparelhos. Aí aqui tá, porque assim, ó, a gente comprou um crossover, a gente teve que montar. Sim. Ele vem todo desmontado, a gente tem que montar peça por peça. Se não sabe montar, mas também pode chamar alguém que monte, né? Mas é gasto, né? Não é a ideia de ter uma home gym. Aí tem que dar manutenção. Cabo de aço que estoura. Tem alguma coisa que quebra, uma cadeira que fica balançando e tu tem que apertar o parafuso. Se tiver problemas com chave de boca ou chave de fenda, talvez também complique um pouco. O problema que a gente teve na hora de instalar o espaldar, a gente não tinha a broca. O tamanho de broca adequado, só tinha broca 8 e precisava de uma broca 12, não era? 12, precisava das buchas e a gente não tinha o equipamento necessário para fazer a instalação. Então gerou um incômodo. Agora, por exemplo, a gente tem uma bicicleta, uma Caloi 10 e a gente pedala no rolo. A bicicleta, eu tenho certeza absoluta que ela precisa de uma manutenção. Mas quem é que sabe fazer manutenção? Eu não sei. Em algum momento aquele pneuzinho traseiro vai estourar no rolo. Só espero que não seja comigo utilizando. Aí vamos ter que aprender ou levar em algum lugar para dar manutenção na bicicleta. Então, esse é um tipo de problema que você vai ter com uma home gym, né? Na quarta posição, pouca motivação ou a falta de disciplina para ter uma continuidade no seu treino. Isso aí até Na verdade, isso acontece até para quem vai numa academia. Sim. Né, de bairro, academia de rede, a pessoa acaba ficando desmotivada ou não tem disciplina para ir regularmente. Mas assim, às vezes isso pode piorar quando é em casa. Sim, porque afinal de contas o sofá tá ali, a Netflix tá na frente. Depois eu vou, quando parar de chover eu faço, quando ficar mais frio, quando o sol baixar eu faço. Ou quando passar o frio eu vou, né? Cara, você tá sempre arrumando uma desculpa para não começar, mas eu vou ter que arredar o sofá, vou ter que puxar aquilo. Então assim, tem pessoas que realmente não têm disciplina e a motivação para treinar em casa, treinarem sozinhas.
Então, realmente, isso é um grande problema. Porque também o treinar sozinho que é o complicado, né? Nós temos uma home gym, mas nós não treinamos sozinhos, né? Treinamos em dupla. A não ser quando alguém fica doente ou lesionado, né? De vez em quando acontece. Aí tem que treinar sozinho. Mas o habitual não é treinar sozinho, a gente treina aí sempre com alguém do lado, né? Então é uma desvantagem se você não tiver alguém para treinar junto, pode faltar uma motivação e a própria disciplina de estar indo ali todos os dias para fazer a sua série de exercícios, né? E na terceira posição, meu irmão, o que aparece? Outra coisa que todo mundo reclama, o alto custo inicial. Tá, aí sim, né? Porque para começar você vai ter que despender fundos. Mas como a gente falou de novo, voltando na mesma tecla. Depende do que você quer treinar, os equipamentos que você vai ter. Qual o seu objetivo com a realização do treino, né? Pode ser, como a gente comentou, nas vantagens de ter uma academia, a gente tinha vários equipamentos aleatórios que a gente juntou e já dava uma academiazinha, já dava para fazer uns treinos. E aí o que a gente faz? A gente comprou uma esteira, comprou um crossover para começar. Então assim, dá para começar a comprar e parcelar esses equipamentos. Que aí acaba sendo o valor que pagaria na mensalidade da academia de 2 pessoas, paga-se nas mensalidade parcelas. Nas parcelas do equipamento. Né? Então assim, mas ainda assim, é um custo, né, inicial. Assim, vou parar de ir para academia, vai sobrar aquele dinheiro. Não. Aquele dinheiro tu vai usar para se equipar. E investir no próprio treinamento, né? Só o problema é que muita gente sofre de ansiedade. Então o que acontece? Já quer comprar todos os aparelhos de uma vez só. Tem que ser paciente, né? Por exemplo, quando nós começamos na época da pandemia, nós começamos com aqueles elásticos. Começamos com elástico. E os elásticos que iam de 1,5 kg a 10 kg. Por aí. Né? Tínhamos 4 ou 5 tipos de elásticos diferentes e era possível fazer uma infinidade de exercícios, né? Então, tanto que a gente juntou elástico, a gente juntou uma bola de pilates, a gente tem a bicicleta. Nunca usamos uma bola de pilates. Mas daqui a pouco vamos usar. Então, a gente tinha o saco de pancada, a gente reajustou ele, né? Recondicionou o saco de pancada. Então, assim, muita coisa dá para ir juntando ao longo do tempo, mas sim. E também fazendo adaptações, né? Mas quem já quer começar com todos os aparelhos profissionais da academia vai ter um alto custo inicial, né? Ou até mesmo a esteira é bem caro, né? A esteira costuma ser bem caro. Na segunda posição, pouca segurança para os exercícios complexos. Isso pode ser perigoso, assim, se tu gosta de treinar com muito peso, principalmente, muita carga. Porque vai fazer um supino sozinho, tem vários vídeos na internet aí o pessoal se estrangulando sozinho. Passando aperto com a barra no pescoço. Chamando a mãe para ajudar, porque ou vai fazer levantamento terra, cai, desmaia, bate com a cabeça, e não tem ninguém para acudir. Um agachamento que sai errado e o peso cai por cima, ou um aparelho que arrebenta e não tem ninguém para te acudir. Pode ser bem perigoso treinar sozinho. É aquela questão, né? Para treinar sozinho, você precisa ter um conhecimento prévio e bom senso, né? Se nunca botei 50 quilos de cada lado no supino, né? Vou fazer a primeira vez com 50 quilos de cada lado no supino? Não vou, né? Não vou. É que tem gente que não tem ninguém olhando, eu vou tentar, né? Não vou passar vergonha, né? Se a barra bater e ficar no peito, não vou passar vergonha. Não vai passar vergonha, mas vai passar falta de ar, né? Então pode ser bem perigoso aí. Tomem cuidado, né? Se forem treinar sozinhos. Sempre a ideia, né? Tem a home gym, mas um parceiro de treino é sempre o ideal, né? Mas esse problema de segurança na hora do exercício eu já vi acontecer até em academia. Não, acontece frequentemente, né? Quase todo dia numa academia a gente vê algum... porque os professores também não são tão empenhados assim de estar ali cuidando. Não, mas às vezes não é nem a questão dos professores serem empenhados. Tem 3 profissionais ali e 50... Cabeça treinando. Aí fica complicado, né? 3 cuidar de 50 não tem como. Às vezes até mais, dependendo da academia, né?
Aí, às vezes a pessoa não tá nem sozinha, porque chega um grupo de adolescentes, eles começam a brincar ali, acabam se machucando Os exploradores de aparelho. E na primeira posição, meu irmão, o que temos lá? Justamente algo que complementa o que a gente tá falando agora, a ausência de suporte profissional. Então, quando você treina sozinho na sua home gym, não tem ninguém para corrigir o seu exercício, não tem ninguém para te orientar, não tem ninguém para mudar a tua série que tá chata, que ficou repetitiva, que ficou cansativa, ou machucou o ombro e tem vários exercícios que você não consegue mais fazer e não tem opção, não sabe quais opções você pode usar para adaptar. Então, a ausência de um suporte profissional pode sim fazer uma grande falta se você não tem conhecimento na área, né? Não, porque é aquilo que a gente já falou em quase todos os itens, né? Vai fazer o treino, ou você tem que ter um conhecimento da área, ou ter conversado com um profissional da área que passou um treino, pelo menos no início, né? Tu pode contratar um personal trainer, ou pode fazer, sabe? Fiz um mês na academia para experimentar, mas assim, não gostei tanto, mas vai usar aquele treino que pegou na academia para fazer em casa. Quer conhecer novas possibilidades? Contrata um personal por 1-2 meses e pega uma consultoria com ele para ver como tu pode utilizar os equipamentos que tu tem na tua casa, né? Mesmo que tu comece, porque tem gente que fala assim, montei meu treino com o ChatGPT. Tá, montou, tudo bem. Até o ChatGPT consegue montar um treino inicial, base, para quem está começando, adequado. Mas será que tu está executando o exercício corretamente? Aí é que tá. Porque eu já vi exercício assim, peguei um treino na internet. Aí o cara, primeiro o exercício, remada sentada. Aí o cara senta e começa a mexer um remo. Um remo de verdade. Remo de caiaque, de canoa. Não era exatamente esse movimento que tinha que fazer, né? Mas às vezes a pessoa não entende e vai pela literalidade. E acaba inventando coisas que não existem e aí treinando errado. Então tem que cuidar nesse sentido, né? A ausência de um suporte profissional para você que está começando, o home gym, pode fazer diferença, né? Precisa nem ser na home gym para ver exercício sendo feito de forma estranha, né? Tem gente na academia também inventa bastante coisa, tá? Tem muita gente na academia inventando coisa. Isso que tem suporte profissional lá, né? Às vezes o suporte também não ajuda muito, mas a gente vê algumas cenas bizarras também, né? Inclusive a gente pode até fazer um react um dia desses das maiores bizarrices aí que acontecem na academia. Cenas estranhas em uma academia de rede. Então, se você gosta dessa ideia, coloca aí nos comentários que você quer ver esse tipo de react. Coloca também o que você achou dessa lista de 10 desvantagens em ter uma home gym ou vantagens em treinar numa academia ao invés de treinar em casa. O que faltou, o que nós estamos esquecendo na nossa lista. Coloca aí se você se identificou com algum deles, assim, não consigo treinar em casa porque não tem espaço. Não consigo porque não tem motivação, não consigo porque tem que... Falta um parceiro de treino. Então coloca aí nos comentários e coloca o que faltou também, né? Vocês esqueceram de falar tal coisa que é importante também. Só colocar nos comentários que você vai consequentemente aparecer no Comentariando sobre esse vídeo. É isso, então se você gostou, não se esqueça de assinar o canal, deixar o seu like e compartilhar aí com geral. Geral? Não com Geraldo, com geral. Com seus amigos e familiares. E se você conhece algum Geraldo, também compartilha com ele. Não exclui o Geraldo. É isso, nos vemos num próximo vídeo. Já é? Já foi, meu irmão.